Então, se a gente passa a considerar essas múltiplas inteligências de Gardner, a gente tem possibilidade de conquistas. E que conquistas são essas? Minimização dos problemas de conduta, aumento da autoestima nos alunos, desenvolvimento das habilidades de cooperação e liderança, enorme aumento de interesse e da dedicação à aprendizagem, aumento também de uns 40% no conhecimento e uma presença permanente do humor. Olha o humor é importante, hein? Mas também não precisa ser forçado, né? Se não é seu estilo de lidar, também não é obrigatório também, né? Pelo amor de Deus. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês a respeito dos benefícios de se reconhecer as múltiplas inteligências, até para a gente se autoconhecimento, é uma questão de autoconhecimento nosso e também dos nossos alunos, né? E aqui a gente vai para a segunda parte, que são estratégias de aprendizagem, né? Como você definir estratégias de aprendizagem? A grosso modo, eu colocaria como de que forma eu aprendo melhor? A forma que eu aprendo melhor, né? Principalmente agora de pesquisa, como é que eu desenvolvo mais, aprendo mais? Eu não gosto de silêncio, essa é uma forma de eu aprender. Eu gosto mais de dinâmicas, eu gosto de algo mais visual, eu gosto de estar sempre com música, com a televisão ligada o tempo todo. Então, essa é a minha forma. Já tem pessoas que só conseguem estudar com silêncio, né? Tem recursos hoje em dia que você coloca fone e fica aquele som. Ou fones que também isolam o ruído de forma geral. Então, são estratégias de aprendizagem. E seria interessante se os nossos alunos soubessem também, nessa questão da autorregulação, que já foi mencionado aqui, como que eles aprendem melhor, né? O aluno tem que ter essa percepção, né? Porque o aluno acreditar que ele vai aprender, no nosso contexto, uma língua adicional, somente com aquele momento em que o professor está ali, que o professor vai depositar todo o conhecimento na cabeça dele, ele está muito enganado, né? Grande parte do esforço para se adquirir uma língua adicional é o próprio esforço do aluno, o aluno como um ser ativo no seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, você já parou para pensar sobre quais são as suas estratégias de aprendizagem, né? Eu falei como a maneira que eu aprendo, né? Às vezes tenho que ler mais de uma vez e tá tudo bem, né? E eu gosto de fazer mapas mentais também, porque eu sou mais objetiva, eu gosto de tópicos e é dessa forma que eu aprendo e externalizo também o meu conhecimento. Tá? Não sou muito prolixa, não costumo escrever muito, eu sou mais pontual. Mas, assim, paciência, porque é a minha forma. Você pode ser completamente diferente do que eu falei aqui agora e tá tudo bem, né? Então, de acordo com Beltrán, as estratégias de aprendizagem, elas constituem um dos construtos psicológicos que tem maior aceitação, né? Que já teve maior aceitação nas últimas décadas por parte dos especialistas. As estratégias de aprendizagem, segundo Einstein e Mayer, elas podem se definir como condutas e pensamentos que um aprendiz utiliza durante a aprendizagem com a intenção de influenciar em seu processo de codificação. Para Dancerot e Nisbet, esses nomes aqui, né, esses autores, as estratégias constituem sequências integradas de procedimentos ou atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, armazenamento ou utilização da informação. Por outro lado, outros autores, né, como esses aqui, as definem como atividades ou operações mentais que se empregam para facilitar o conhecimento. Eles ainda acrescentam duas características, que sejam direto ou indiretamente manipuláveis e que tenham um caráter intencional ou propositivo. Então, eu sei que eu aprendo dessa maneira melhor, então eu vou fazer dessa forma. É propositivo, é intencional, tá? E tem esse outro autor, Monereu, que ele concilia, parece que ele conseguiu conciliar de uma maneira muito acertada essas ideias anteriores. E, ao se referir às estratégias, as define como processos de tomada de decisões, conscientes e intencionais, nas quais o estudante escolhe e recupera de maneira coordenada os conhecimentos que necessita para preencher uma determinada demanda ou alcançar uma determinada demanda ou objetivo, de acordo com as características da situação educativa em que se produz a ação. E
tomando como base essas ideias, né, podemos afirmar que os autores mais representativos nesse conceito, então, eles coincidem em alguns traços comuns, né, que implicam uma sequência de atividades, operações ou planos dirigidos à execução de metas e aprendizagem, e que tem como um caráter consciente e intencional, no que isso implica processos de tomada de decisões pelo estudante ajustadas ao objetivo que se pretende alcançar. Então, essa é a definição mais, como se diz, que é considerada completa sobre estratégias de aprendizagem, né? E aqui a gente entra, que aqui traz o termo ainda como aprendizagem como uma língua estrangeira, mas como a gente viu, é utilizada ainda, mas pode ser colocada como língua adicional. Então, as pesquisas relacionadas com as estratégias de aprendizagem agora específica, né, no nosso caso para o espanhol, elas datam dos anos 60, então é recente, né? Do século passado, como resultado dos avanços alcançados pela psicologia cognitiva, sendo o interesse principal identificar o que os bons aprendizes de uma língua estrangeira reportavam, o que eles faziam para aprender, e em alguns casos se recorria até à observação durante o processo de aprendizagem, né? Então, Tarone define as estratégias de aprendizagem de uma língua estrangeira como uma tentativa de desenvolver a competência linguística e sociolinguística da língua, de chegar da língua-alvo, nosso caso é o espanhol, para incorporar essas dentro da sua competência interlingual. E para Ruban, as estratégias de aprendizagem são estratégias que contribuem ao desenvolvimento do sistema da língua que o aprendiz constrói e afetam diretamente a aprendizagem. E O'Malley chamou, O'Malley é bem conhecido também, né? Um nome bem conhecido nessa área da avaliação, enfim. Eles dois definem as estratégias como pensamentos ou comportamentos especiais que os indivíduos usam para se ajudar, para os ajudarem a se apropriar, a aprender e reter nova informação. E lembrando que esse aqui é no nosso contexto específico de língua, tá? Então, agora, né, se apresenta uma definição trazida por Rebecca Oxford e que, na opinião dos autores, resulta a mais completa e útil para o trabalho de uma língua estrangeira. Segundo essa autora, as estratégias de aprendizagem de uma língua são ações específicas, comportamentos, passos ou técnicas que os estudantes, com frequência e de maneira intencional, utilizam para melhorar o seu progresso no desenvolvimento de suas habilidades na língua estrangeira. E ela segue afirmando que essas estratégias podem facilitar a internalização, o armazenamento, a recuperação ou o uso da nova língua. As estratégias são ferramentas necessárias para o desenvolvimento de habilidades comunicativas. Então, é importante que o nosso aluno, e a gente conscientize o nosso aluno, que grande parte da aquisição de uma língua, né, adicional, língua espanhola no caso, ela vai vir com o esforço dele mesmo, ele como sujeito ativo. E aqui fala que as características comuns, né, dessas estratégias de aprendizagem no contexto de línguas, são geradas pelos estudantes, são passos que seguem os estudantes no processo de aprendizagem, melhoram a aprendizagem da língua e ajudam a desenvolver a competência linguística, podem ser visíveis, né? O professor pode ver, o aluno também, né, ter a consciência, né, que são os comportamentos, os passos que seguem, as técnicas que empregam, ou não visíveis, que são, aí é o próprio aluno, ele consegue externar por meio dos instrumentos de avaliação, mas enfim, né, como ele aprende, não visíveis, que são os pensamentos e os processos mentais. Incluem a informação e a memória, que é o conhecimento de vocabulário e regras gramaticais, e permitem ao estudante ser mais autônomo. Ampliam o papel dos docentes de língua, se orientam em relação a um problema, incluem muitos aspectos, não somente o cognitivo, podem ser ensinados, são flexíveis e recebem a influência de uma variedade de fatores. E aqui a gente vai separar em duas, que são as estratégias cognitivas e as metacognitivas, tá? As cognitivas, né, se referem à integração do novo material com conhecimento prévio.
As metacognitivas, elas fazem referência ao planejamento, controle e avaliação por parte dos estudantes da sua própria cognição. Por outro lado, as estratégias de controle de gestão de recursos são um conjunto de estratégias de apoio que incluem diferentes tipos de recursos que contribuem aqui na resolução da tarefa e que se alcance com êxito, né, essa resolução essa tarefa. E grande parte das estratégias incluídas nesse terceiro grupo tem a ver com a disposição afetiva e motivacional do sujeito em relação à aprendizagem. Então, a gente tem as estratégias cognitivas, as metacognitivas e as de gestão de recursos, tá? Então, são 3. Corrigindo anteriormente, tinha falado que eram 2, mas aí são 3 que elas estão bem explicitadas aí, né? Ressaltadas com cores diferentes. Em relação à disposição afetiva e motivacional, o que nós professores temos a ver com isso? Lá no início do nosso curso, a gente falou sobre experiências positivas e negativas. E aqui eu retomo. O afeto, a motivação, tudo isso influencia para que o aluno continue os estudos ou que ele abandone também. Lógico que tem outros motivos externos pelo qual o aluno pode abandonar um curso e não seguir. Mas eu acho que esse afeto, mas também você não precisa ser amigo íntimo do aluno, sair para tomar uma cerveja, né? Mas uma relação cordial com a educação, né? Que aí chega o afeto, que também não é alcançado por meio de um manual de instruções, mas assim, né? Nós temos muito a ver com isso, né? Inclusive, lembrando que eu tive uma professora que me inspirou a ser professora de espanhol, eu gostava muito dela, a professora Fátima. Então, alguns alunos nos levam, né, e lembram. Até hoje, alguns alunos nas redes sociais falam que eu vi, por exemplo, eu gosto muito de reggaeton. E aí eu passava para os meus alunos, lógico, com filtro, né, porque o reggaeton usa muitas palavras assim, né, inapropriadas, mas tem alguns que são bem legais. E aí eles lembram de mim até hoje, anos depois, né, que tiveram aulas comigo. Então, é bem legal. Então, essa relação afetiva e motivacional, a gente tem muito a ver com isso. E de acordo com Paris, uma instrução estratégica deve cumprir com os seguintes requisitos, né? Então, como ensinar as estratégias? Elas devem ser funcionais e significativas. A instrução deve demonstrar que estratégias podem ser utilizadas, como podem se aplicar e quando e por que são úteis. Os estudantes devem acreditar que as estratégias são úteis e necessárias. Deve haver uma conexão entre a estratégia ensinada e as percepções do estudante sobre o contexto da tarefa, né? Uma instrução eficaz e com sucesso gera confiança e crenças de autoeficiência no aluno. A instrução deve ser direta, informativa e explicativa. A responsabilidade para gerar, aplicar e controlar estratégias eficazes é transferida do instrutor, professor, né, ao estudante. E os materiais de instrução devem ser claros, bem elaborados e agradáveis. De forma resumida, o ensino de estratégias ele pressupõe ou demanda ensinar os estudantes a serem estratégicos, ou seja, que eles sejam capazes de atuar de maneira intencional para alcançar determinados objetivos de aprendizagem, levando em consideração as características da tarefa, as exigências do contexto, as próprias limitações e recursos pessoais. Portanto, ensinar a pensar envolve ensinar o estudante a empregar de maneira estratégica suas capacidades cognitivas, suas técnicas e procedimentos de estudo, adaptando-os às situações de aprendizagem concreta. Conclusões. O que tira tudo de estratégias de aprendizagem, né? A gente que está aqui, por exemplo, a gente aprendeu espanhol com base gramatical, estruturalista, muitas vezes, né, ou não, mas que o nosso aluno ele precisa internalizar que nós, professores, não vamos colocar o conteúdo e ensiná-los de uma forma automática que você coloca na cabeça. Que aprender uma língua estrangeira, uma língua adicional, adquirir uma língua adicional exige muito esforço, né? E isso envolve as estratégias de aprendizagem, né? Da melhor forma que esse aluno aprende, né? A melhor forma que a gente orienta também para que ele aprenda. Então,
conscientizem seus alunos de que eles são responsáveis pelo próprio processo de aprendizagem, né? A gente está ali como diz muito na literatura, como facilitadores, né? Não como detentores do saber. Até mesmo porque só a gente sabe o que a gente gosta. Então, se eu quero ouvir um tipo de música que vai me induzir, me levar a aprender mais, então o que eu faço, né? E assim eu estou assim com o inglês, que eu estou nessa luta aí. E sobre as múltiplas inteligências, que a gente tem esse olhar mais perceptivo em relação ao que os nossos alunos eles têm outras afinidades com outras áreas, e para a gente, por vezes, não cobrar tanto dos nossos alunos de maneira desnecessária, né? No caso do espanhol, em grande parte dos contextos, os alunos estão ali porque procuraram, né? Mas se você trabalha na educação básica, né? Ou em centro de línguas que os alunos são menores e os pais obrigam, então, assim, vamos tentar relevar um pouco, né? Porque, às vezes, aquele aluno ele tem facilidade para outras coisas e não para inteligência linguística, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá bom? Aqui estão as referências. Eu espero que tenha sido útil, né? E válido essa videoaula, tenha sido válida. Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Hasta luego!